Bem, meus amigos, confesso que, por um lado, fiquei bastante desapontado com a decisão, o parecer da comissão processante da Câmara Municipal de Patos, que analisava uma acusação contra o vereador Josmar Oliveira. Comissão esta que arquivou o processo, que denunciava o vereador por abuso de poder e outras questões mais, envolvendo uma suposta fiscalização que ele fizera na UPA Otávio Pires de Lacerda. E aqui eu tenho que pontuar algumas questões. Primeiro, que eu acho que essa comissão não estava preparada para esta labuta. Acho que são vereadores de primeira viagem, marinheiros de primeira viagem, que não têm experiência alguma com o legislativo, muito menos com a situação dessa de analisar uma possível cassação ou qualquer punição que for a um vereador. É preciso se conhecer muito bem os trâmites, tudo que envolve um processo como esse, ter muita responsabilidade, coisa que, a meu ver, não foi dada ao caso, nem tampouco profundidade nas investigações. Porque a denúncia foi feita em junho, e em menos de um mês essa comissão se reuniu, analisou e já arquivou o processo, sem que houvesse uma apuração aprofundada, sem que houvesse análise em loco de testemunhos, alegando que a acusação não arrolou testemunhas, como se a comissão também não tivesse essa preocupação de ir atrás, porque receberam um boletim de ocorrência feito na delegacia por funcionários e poderiam muito bem chamar esses funcionários que denunciaram o fato para ou serem ouvidos, coisa que não aconteceu. Segundo, como é que um relator de uma comissão escuta mais um parecer, uma opinião do procurador da casa do que uma opinião dele analisada nos autos? Eu não consigo entender isso. Ou seja, valeu mais a opinião do procurador do que do próprio relator do processo. Como é que o presidente de uma comissão se abstém de votar sob a alegação de que não chegou à conclusão se o camarada era inocente ou culpado? Sendo ele um advogado. Eu não consigo entender essas coisas. Não consigo entender essa pressa, essa rapidez em se dar um parecer, coisa que poderia acontecer em até 90 dias, foi em menos de um mês. E aí, sinceramente, eu fico desapontado, mas, por outro lado, eu já esperava isso. Porque, desde o início, a Câmara tinha mostrado já um certo silêncio, uma certa compactuação com o caso, uma denúncia grave de abuso de poder, porque, repito e vou dizer aqui várias vezes, o vereador, ele pode sim fiscalizar, mas não da forma como vem sendo feito em Patos por alguns parlamentares, de forma intempestiva, abusiva, invadindo repartições públicas, sem nenhum consentimento, achando que pode entrar em qualquer lugar, inclusive em áreas restritas, onde só se entra médicos, inclusive, que são credenciados a entrar ou profissionais naquela área. E eu já disse aqui, Ministério Público, CRM, qualquer conselho de profissão que fiscaliza a profissão, só adentra nesses locais documentado, autorizado e acompanhado. E não de forma a estar entrando da forma como se entra aqui em Patos. Emburaca, abre porta, abre tudo e acha que está no direito, que acha que está correto. Não. Está totalmente errado. E aí a Câmara, com essa decisão, dá uma anuência, um cabimento para que isso aconteça novamente em outras oportunidades. Não estou dizendo aqui que era para culpar ou inocentar o vereador. O que eu estou dizendo aqui é que essas coisas têm que ser aprofundadas, têm que ser com responsabilidade, não pode ser de forma intempestiva, rápida, não célere, porque essa resposta não é assim que pode ser dada. Porque é um caso muito grave, envolvendo inclusive a cassação de um mandato de um vereador que poderia ser o primeiro a ser cassado por abuso de poder em Patos.
E de forma rápida a Câmara já deu um parecer, não chegando nem a plenário. Então isso beira, no mínimo, o corporativismo total. E para mim isso é vergonhoso. Porque a gente não pode admitir omissão nem corporativismo em casos que envolvam a população, que envolvam uma coisa tão séria. E que exemplo eu estou passando para a população de uma Casa Legislativa que abona esse tipo de atitude, coisa que inclusive já foi reprovada pela própria Justiça da cidade de Cabedelo, quando condenou e decidiu por impedir que vereadores façam esse tipo de fiscalização justamente por se tratar de abuso de poder. Lá teve resposta da Justiça, mas aqui a gente teve uma atitude vergonhosa da Câmara. Porque não basta dizer que abriu um processo para dar satisfação à população, achando que a gente é besta. Sinceramente, eu fiquei desapontado com essa atuação dessa comissão pífia, elementar, rasteira, rasa, que não tinha capacidade nenhuma para julgar um processo como esse. E agora a gente se vê numa situação dessa, sem saber de fato se o camarada é inocente ou culpado. Porque, sinceramente, quem acreditar num parecer desse, um parecer que não tem substância nenhuma, sob a alegação que as acusações não tinham profundidade nem substância, é acreditar que qualquer coisa é possível nesse mundo. Isso, para mim, é vergonhoso. É vergonhoso. Eu espero que isso não aconteça mais e que a Câmara tenha mais responsabilidade e acabe com esse corporativismo. Porque para mim isso é corporativismo. É vergonhoso. E que a população não engula isso como uma coisa normal. Porque para mim isso não é normal. Nem a investigação, nem tampouco a atitude do vereador. Fiscalizar pode, mas não emburacar em qualquer canto achando que é dono da razão e é dono dos departamentos, né, das repartições. Não é assim que se faz. Ninguém tem esse direito. Absolutamente ninguém. Mesmo com prerrogativa constitucional de fazer fiscalização do erário. Mas abusar de poder, ninguém tem esse direito. Que fique como exemplo negativo e que se haja realmente uma punição por parte da população, porque a Câmara, infelizmente, não vai fazer isso. Essa é a nossa opinião. Quer mais informações? Acesse o nosso site, portal40graus.com. A informação mais quente você acompanha sempre aqui. E não se esqueça, você não pode perder!